Vamos lá, então. Agradeço mais uma vez a presença de todos, desejo a todos um excelente dia, que essa aula mais uma vez seja produtiva. Novamente, eu conto com a participação de vocês, com a interação pelo chat, pelo microfone, o que torna a aula sempre mais interessante. Como vocês podem ver, o assunto da aula de hoje, o objeto de estudo nosso é esse: território, fronteira e vazio nas sociedades contemporâneas. Antes de entrarmos nesse assunto, eu quero apenas relembrar o caminho que fizemos até aqui, ok? Então, até aqui, a gente tem girado em torno daquela mesma situação, problema, desde o início do ano, que é como meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania. Nesse segundo bimestre, já falamos sobre os seguintes assuntos. Situação de aprendizagem 1, minorias sociais. As minorias sociais são aqueles grupos tratados muitas vezes como invisíveis, grupos que ficam em desvantagem na sociedade, que sofrem uma espécie de preconceito, discriminação por conta de alguma questão religiosa, ou por conta de questões raciais, ou por uma situação financeira, ou de nacionalidade e tal. Então, podemos citar como exemplos de minorias os negros, que ao longo da nossa história sofreram com a escravidão, com discriminação, racismo e tal. Mesmo eles sendo maioria em termos numéricos, são minoria em termos sociológicos. Judeus na Alemanha nazista, cristãos no mundo islâmico, cristãos na China, na Coreia do Norte, países que tratam cristãos como minorias que perseguem cristãos, indígenas aqui no Brasil, etc. Então, são esses alguns grupos que podem ser chamados de minorias. Depois disso, nós também falamos um pouquinho, dentro dessa primeira situação ainda, sobre a situação dos refugiados, pessoas que precisam ir para outro país, fugindo de uma situação difícil, de uma guerra, de uma perseguição e tal. E a gente falou um pouco sobre como é essa situação do refugiado, como que um governo deve tratar um refugiado e tal. Então, nós temos ali indivíduos que formam grupos chamados minorias e que estão numa situação complicada. Depois disso, a gente falou sobre questões culturais. A gente tocou no assunto aculturação e assimilação, na aula passada, onde nós analisamos algumas transformações que acontecem na cultura por relação com outras culturas diferentes. A gente analisou o sertanejo, que passou por muitas transformações ao longo da história, por influência de outros estilos e tal. Então, na nossa vida em cidadania, na nossa vida em sociedade, a gente se relaciona com questões culturais. E questões culturais, então... Olá, Jô. Ó, Matheus, é sua mãe que entrou aqui agora, viu? É só para ver se ele acordou. Só para ver se você está acordado e assistindo a aula. Nossa. É só uma verificação rápida. Aqui. De nada, Jô. Então, a gente, na sociedade, lida com questões culturais, tá? A cultura tá aí, todo mundo faz parte de uma cultura e convivência com culturas diferentes geram transformações na nossa vida, certo? Hoje a gente vai começar a tratar do seguinte assunto: território, fronteira e vazio nas sociedades contemporâneas. Nós, indivíduos, vivemos em um território. Nós ocupamos um espaço no mundo. Nesse momento, todos nós estamos no território brasileiro. Cada um na sua casa, a gente ocupando esse espaço virtual, mas todos nós estamos no território brasileiro. Então, nós, indivíduos, nos relacionamos com o território, com outras pessoas que habitam esse espaço geográfico, compartilham ele com a gente e que muitas vezes têm um outro entendimento sobre esse lugar
ocupado. Talvez o território signifique uma coisa para você, para mim signifique outra. Talvez o significado emocional que você tem com esse território não é o mesmo que o meu, não é o mesmo que uma população quilombola ou mesmo de uma população indígena e tal. Então a gente vai tratar desse negócio aí da relação do indivíduo com o território, com essa vida dentro de um estado, sob a administração de um governo e tal. Vamos lá então. Então, já expliquei para vocês o que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai falar sobre territórios, fronteiras e vazio nas sociedades contemporâneas, analisando esse tema das relações de poder e território. Bom, como vocês viram, a gente vai trabalhar esses conceitos de território, fronteira e vazio. Não sei se vocês já estudaram em algum momento, provavelmente já. Acredito que com certeza vocês já estudaram isso em algum momento, em aulas de geografia, principalmente. E a gente vai começar, para tocar nesse assunto, analisando um mapa. A gente vai ver um mapa aqui que tem na apostila de vocês. Quem estiver com a apostila e quiser abri-la, está lá na situação de aprendizagem 3 de Sociologia, da apostila volume 2, beleza? Talvez o mapa fique ruim de ver aqui pelo slide, então quem quiser abrir a apostila aí e acompanhar a aula com a apostila é melhor, porque ali está tudo mais claro, mais fácil de vocês verem, beleza? Então vamos começar com a análise do mapa, lembrando que essa atividade aqui está lá no link novo de atividades da escola, tá? Então, quem quiser ir fazendo junto, ao longo da aula, já mata parte daquela atividade do link 3, beleza? Vamos lá, então. Nós temos aqui um mapa do Brasil que mostra fronteiras, que mostra a fronteira do Brasil, o território brasileiro e tal, desse lado do Oceano Atlântico, beleza? Então, nós temos aí esse mapa. A gente vai fazer uma análise dele agora. A gente vai pegar umas perguntas para a gente poder entender esse mapa e depois aprofundar essa análise sobre as relações das pessoas com o território. Bom, eu vou deixar aberto no mapa para que vocês possam fazer a análise enquanto eu abro outra guia para ver as perguntas. Vamos lá, então. Olhem bem para esse mapa aí. Na tela não está pegando inteira porque eu aumentei um pouquinho, ok? Para que vocês possam enxergar um pouco melhor. Vejam bem esse mapa. E eu vou fazer a primeira pergunta para vocês. Você percebe os limites políticos administrativos do território brasileiro do lado esquerdo ou do direito? Acho que essa pergunta aqui, ela é um pouco boba, ok? Eu nem vou perder muito tempo com ela. O Brasil, ele tem fronteiras, limites dos dois lados, ok? Ele faz fronteira com a maioria dos países da América, com exceção de Equador e Chile, da América do Sul, obviamente. E aqui nós temos um destaque para o território, para a fronteira do lado do oceano. Beleza? Então, nós temos aí os limites e tal dos dois lados. Segunda pergunta, agora que começa a ficar interessante. O mar pode ser chamado de território? O que vocês capitam a respeito disso? O mar, ele é considerado território do Brasil? O que vocês podem dizer a respeito disso? José Amaral disse que sim, o mar é território brasileiro.
Até mais, José. A gente vai ver aqui que até mais do que isso. Então nós temos uma parte do território nosso que é mar, tá? Quando a gente fala em território, a gente não fala só de solo, só de terra. A gente fala também de mar, a gente fala também de subsolo, a gente fala também de espaço aéreo. Tudo isso é considerado território de uma nação. Nessa imagem, então, nós temos 3 faixas que a gente vai analisar agora. A primeira faixa que nós temos é o mar territorial, que é essa parte aí em azul. Se for outra cor, me avisem, porque eu sou daltônico e eu confundo essas cores, ok? Então, nós temos aí essa parte em azul, que é chamada de mar territorial. O que é o mar territorial? Como vocês podem ver no slide ou na apostila, nesse mar territorial, o Brasil exerce soberania total. Deixa eu perguntar para vocês. Eu gosto sempre de levantar para saber o que vocês já conhecem sobre o assunto. Alguém sabe me dizer o que é soberania? Então, aí está escrito que no mar territorial há soberania total do país. O que significa isso? Alguém sabe o que é soberania? Acho que seria alguém mais poderoso, né, professor? Isso tem a ver com poder. Alguém que é poderoso sobre aquele espaço. Exato. Alguém gostaria de dar alguma outra definição sobre soberania? Quem que falou agora? Quem que participou agora? Eu não consegui ver que aluno foi. É o José do primeiro C, professor. Ah, José, valeu. Soberania de uma nação é a independência dela sobre um determinado local, em relação a outros países e tal. Então, no caso, o Brasil é um país independente, soberano, ou seja, ele manda em si mesmo. Tá? Então, aqui valem as nossas leis, aqui nós temos o nosso exército, aqui nós temos o nosso governo. Não são forças estrangeiras que governam o Brasil, mas ele é soberano. Soberania, então, tem a ver com isso, com o poder. O poder de uma nação em um determinado local, no caso aqui. Então, o Brasil manda 100% no mar territorial, ok? Então, um navio pode atracar no mar territorial tranquilamente? Tem regra para isso. O Brasil tem uma lei para isso, ok? E essa lei tem que ser observada, porque quem manda no mar territorial é o Brasil, ok? Então, o Brasil tem todo o direito de saber o que aquele navio está fazendo aqui, por que ele está passando aqui, tem o direito de estabelecer o tempo que ele pode ficar aqui, por aí vai. Então, no mar territorial, valem 100% as leis brasileiras. Tem uma outra faixa que não está aí no mapa, que se chama zona contígua, que é 12 milhas náuticas à frente do mar territorial. Então, só para ficar clara a medida. O mar territorial, ele corresponde a 12 milhas náuticas, cerca de 22 quilômetros, do litoral para dentro, tá bom? Então, como o José Amaral tinha colocado lá em cima, a partir da costa ali, a partir do litoral para dentro, nós temos uma medida. De acordo com a informação que nós temos aqui, são 12 milhas náuticas, mar adentro, chamada de mar territorial. E depois, mais 12 milhas náuticas, que é a zona contígua, onde o Brasil é soberano, mas já tem uma mudançazinha, tá bom? Já não é soberano 100%. Depois disso, nós temos, aí voltando para o mapa, a Zona Econômica Exclusiva, a ZEE. O que é a Zona Econômica Exclusiva? Também é território brasileiro. Só que ali, a soberania é sobre os recursos vivos e não vivos, ou seja,
Nessa zona, que essa linha vermelhazinha, que vai mais adentro, mais longe, o Brasil tem o direito de explorar economicamente tanto os recursos vivos, a vida marítima que tem ali, quanto os recursos não vivos, como o petróleo, por exemplo. Tá? O Brasil tem o direito de fazer isso. Quando a gente fala em exploração, tem que ficar claro uma coisa, tá, gente? Não é exploração assim, o Brasil pode abusar desse espaço, não é isso. Quando a gente fala em possibilidade de ter uma exploração ali, nesse pedaço, a gente está falando de cuidado também. Essa parte aí é chamada de Amazônia Azul, é muito importante, tá? Então, o Brasil tem o dever de cuidar desse mar, dessa zona econômica exclusiva, tem o dever de preservar a natureza, de buscar soluções, etc. Então, não é assim, vou lá extrair as riquezas, tudo de qualquer jeito, usar e abusar desse pedaço. Não é isso. Então, o Brasil é soberano sobre os recursos existentes ali. E ele tem que cuidar muito bem desse espaço. Só para encerrar essa primeira questão, a gente percebe ali também que tem uma linha pontilhada no mapa. O que é essa linha pontilhada ali? Ali é uma proposta brasileira para aumentar a zona de exploração dos recursos minerais, tá? Então, o Brasil quer expandir o seu território, ele quer aumentar. Essa proposta está em análise ainda, tá bom? Mas é quase certo que vai ficar para o Brasil mesmo esse espaço, beleza? Então, não está bem definido ainda, ok? Então, o que está definido? Essa zona econômica exclusiva que vai até 200 milhas náuticas, 370 quilômetros mar adentro ali. Reparem que tem alguns pedacinhos ali de ilhas, tá? Tem o arquipélago de Fernando de Noronha, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, ilhas de Trindade e Martim Vaz, que são território brasileiro e que, graças a essas ilhas, esses arquipélagos e tal, o território marítimo do Brasil também aumenta, tá? Graças a essas ilhazinhas, esses arquipélagos que nós temos aí. Ok? Então, isso aqui, gente, foi para nós começarmos uma conversa a respeito de território. E eu quero que vocês guardem muito bem esse termo que apareceu bastante aqui, soberania. Tá? No mar territorial, o Brasil tem soberania total. Na zona contígua, uma soberania quase total. Na zona econômica exclusiva, o Brasil tem soberania sobre os recursos existentes ali, vivos ou não vivos. E o Brasil também negocia a expansão dessa zona aí de exploração dos minerais. Guardem isso, soberania e essa negociação existente entre Brasil e instituições internacionais para aumentar seu território. Até aqui tudo bem? Tá claro? Por enquanto a gente ficou numa coisa mais geográfica, tá bom? Agora a gente vai começar aos poucos a entrar numa visão mais sociológica do assunto. Terceira pergunta. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, não entendeu alguma coisa aí não ficou claro, ou alguém queira expandir, ampliar, fazer algum comentário, fica à vontade, me interrompa, chame aí, gritou, professor, quero falar, ou escreve aí no chat. Terceira pergunta. Como foram definidos esses limites? Quem os definiu? Como foram definidos esses limites aqui? Alguém saberia dizer? Alguém faz ideia de como os limites do território brasileiro foram definidos? Não vamos pensar só no mar, vamos pensar no geral. O território brasileiro, as linhas aí que dividem o Brasil em relação aos outros territórios. Como isso foi definido? Como vocês acham que isso aí foi resolvido? Pode falar, Pedrinho. Sim, os acordos, né? Por meio de acordo político. Os demais concordam com o Pedro? Acham que é isso mesmo?
Eu concordo com o Pedro, professor. A gente teve que ter uns tratados para ter uma área ali dividida. Isso. Muito bem. Realmente é por meio de acordos. Só que fique claro, tá, gente? Nem todo acordo é pacífico na hora de definir território, na hora de definir limites, fronteiras, tá? Quando a gente fala em acordo, dá a impressão assim, sentaram, bateram um papo, negociaram e resolveram. Alguns territórios são definidos por meio de guerras, e depois das guerras tem os acordos. A guerra se encerra num acordo. Então, por exemplo, quando a gente vê a situação ali do Uruguai, o Uruguai era parte do Brasil. E teve ali uma disputa, teve ali uma guerra por aquele pedaço, e o Uruguai acabou se separando. Quando o Brasil foi se declarar independente, houveram as guerras de independência. Quando a gente olha para a história dos Estados Unidos, para que eles se tornassem independentes, soberanos em relação à Inglaterra, teve guerra, muita guerra. A gente olha hoje lá para a situação de Israel e Palestina. A gente vê ali guerra, disputa. Um conflito que não se resolve nunca. Então, muitas vezes, antes de um acordo, tem guerra, tem conflito, tem disputa, tem briga. E às vezes vai mais no acordo mesmo, na negociação mais pacífica. Por exemplo, essa questão do mar está sendo discutida lá na ONU. É uma negociação pacífica, tá? Essa expansão aí da zona pontilhada que eu mostrei. Isso aí está sendo definido lá na ONU, tá bom? Então, é assim que os territórios vão sendo definidos. Negociações, disputas, às vezes guerras, e o fechamento disso em um acordo, em um tratado, assim como vocês pontuaram muito bem. É isso. Como e por que são reconhecidos por outros territórios? Então, aqui a gente praticamente já respondeu isso, tá? Por exemplo, quando o Brasil foi se tornar independente, ele precisou ser reconhecido pelos outros países. Tá? Então, Estados Unidos precisaram reconhecer isso, Portugal precisou reconhecer isso e tal. Então, sem o reconhecimento dos demais países, a coisa não acontece. Ok? Então, tem que haver acordos, negociações, etc., para que haja esse reconhecimento por parte dos outros países. Como esses territórios permanecem no tempo? Outra pergunta importante. Tá, o Brasil tem esse território, ele tem a Amazônia, ele tem recursos no mar, chamado de Amazônia Azul. O Brasil é um país riquíssimo. Como que se mantém um território de uma nação? Como que um país permanece soberano? Porque pensem, tem país de olho no território do outro. Tem gente no mundo inteiro de olho na nossa Amazônia, por exemplo, nos nossos recursos. Como que um país se mantém soberano? Como que um país preserva seu território? Como vocês acham que é feita a defesa desse território? Quais são os recursos utilizados para proteger, defender, manter um território? Opa, entrou mais um aqui. Então... professor, eu acho que é o exército. Pode falar, pode falar. Pode falar. É o exército, né? E muita conversa também para não ter um ataque. Tipo, fazer acordos com determinados países. Uhum. Exatamente. Então, nós temos aqui o Ministério da Defesa, nós temos a Aeronáutica, Marinha, o Exército, tem negociações, acordos lá na ONU e por aí vai. Acordos entre os próprios países, enfim. Porque esse negócio de fronteira, território, não é uma coisa fixa, tá? Quando a gente olha para a história, é uma coisa móvel, uma coisa que está sempre ali em negociação, em pauta, em disputa. Não é uma coisa assim, está definido, acabou. Então, um país, ele precisa ter, por exemplo, um exército forte. Um país precisa se fortalecer nesse aspecto bélico. Professor, mas
Nós somos da paz, nós não queremos guerra, cara. Se a gente pensar dessa forma, um país ele perde sua soberania no mesmo dia. Então os países têm que se fortalecer na sua defesa para se manter, para que a população possa usufruir daquele território com certa tranquilidade. Tá? Então, exército, aeronáutica, marinha, essa defesa, tudo isso aí, as negociações, os acordos, os diálogos, tudo isso é fundamental para manter um território preservado. Próxima pergunta. As fronteiras e os territórios têm o mesmo significado? Aqui eu vou juntar todas as perguntas numa só, tá bom? Porque elas vão para uma mesma direção. As fronteiras e os territórios têm o mesmo significado para os diferentes sujeitos que ocupam determinados espaços? Quais relações existem entre os ocupantes de determinado território e o espaço que ocupam? E entre os próprios ocupantes do território? E entre os ocupantes de territórios vizinhos? Será que todos os ocupantes de um determinado território usufruem esse espaço da mesma forma? Bom, um território é habitado por muitas pessoas, por muitos indivíduos, por muitos grupos. Muitas vezes, grupos diferentes. Pessoas diferentes, com ideias, visões, crenças diferentes, etc. O que vocês acham a respeito disso? Será que, quando a gente fala em fronteira, território, tudo isso tem o mesmo significado para todos? Será que todo mundo usufrui da mesma forma de um território? O que vocês já sabem a respeito disso? O que vocês já estudaram a respeito disso? Vocês conhecem conflitos de grupos dentro de um mesmo território que vocês poderiam citar aqui na aula? Visões diferentes de grupos diferentes sobre o território que ocupam e tal. Vamos agora começar a entrar nesse lado mais sociológico, né? A relação entre pessoas dentro de um determinado território ou fronteira. Pode falar, José. Acho que é lá em Jerusalém, né? Não é não, professor? Tendo todas aquelas tretas lá. Onde? Lá em Jerusalém. Isso, um ótimo exemplo esse aí. Ali, em Jerusalém, naquela região da Palestina, a gente tem uma questão muito antiga, muito antiga, muito antiga. Ali, a gente tem dois povos que se consideram herdeiros daquela terra. É uma questão religiosa que está no fundo de tudo aquilo. Rapidamente aqui, eu vou falar uma historinha da Bíblia, e que também está lá, só que por outro ponto de vista no Alcorão. Essa terra foi prometida a Abraão por Deus. Tá? Então, essa terra ficaria com os descendentes de Abraão, com o filho da promessa. E esses dois povos se dizem herdeiros daquela terra. Os judeus, que são descendentes de Isaac, filho de Abraão, e os muçulmanos, que se dizem descendentes de Ismael e se dizem herdeiros daquela terra. Então, aquele território, para eles, tem um significado religioso, um significado muito profundo. Não é só, tipo assim, a gente quer esse pedaço porque ele é legal, ele é agradável, porque a gente curte o clima daqui. Não é isso. Tem um significado muito profundo, um significado cultural e, acima de tudo, religioso. Então, é um conflito que existe, que tem uma raiz extremamente antiga, lá dos primórdios da humanidade. Então, eles olham para aquele território como um território sagrado, ambos os povos. E até os cristãos olham para aquele lugar como um lugar sagrado. Cristãos, judeus e muçulmanos olham para Jerusalém como um lugar sagrado, muito significativo para eles. Se a gente falar desse território para um budista, ele não vai entender, perceber essa importância do território. Ele não vai ver com esses olhos. Até para nós aqui, brasileiros, a gente não tem peso, tamanho da dimensão desse significado para judeus e muçulmanos. Tá? Então, para eles, aquele território tem um significado muito profundo, muito profundo. Alguém saberia dizer alguma outra relação existente no próprio Brasil ou em algum país
da África. Eu sei que em geografia vocês estão estudando ou vão estudar esse assunto já já, essa questão da partilha da África. Alguém sabe de mais alguma situação além dessa de Israel e Palestina? Eu acho que, eu não sei se agora ainda tem, professor, os Estados Unidos sempre atacando lá os países da África que tem bastante petróleo. Tá, eu não vou entrar muito nesse assunto porque aí vai estender demais a aula e ela já está chegando no fim. Cada país, como eu falei agora há pouco, enxerga um território por um lado, né? Então tem gente que olha para um território e vê aquele território como uma fonte de recursos econômicos. Tem gente que vê um território como sagrado. Tem gente que vê aquele território simplesmente como um território agradável. Ou tem gente que não vê como sagrado, mas tem uma ligação cultural muito forte, uma relação ali de amor com aquele local, um significado de pertencimento àquele local e tal. Então, há diferentes visões sobre um determinado território. Então, quando a gente pega a história do Brasil, por exemplo, Portugal tinha uma ideia sobre esse território. Os índios viam esse território de outra forma. Então, as tribos que existiam aqui, elas não tinham esses limites que nós temos hoje definidos. Tá? No começo, essas tribos eram nômades, andavam por aqui, aos poucos foram se estabelecendo e tal. Então, quando a gente olha para o jeito indígena de ver o território, esse jeito indígena não é o mesmo jeito que o português olhava para esse território, que não é o mesmo jeito que o africano olhava para esse território. É o mesmo território, só que cada um tem um tipo de sentimento, de intenção em relação àquilo. Quando a gente fala da África, por exemplo, que o José Amaral citou aqui, a África ela foi vista como interessante para os países imperialistas da Europa. Aí aconteceu o seguinte, os países da Europa dividiram a África um pouco para cada um, e ali eles fizeram uma violência cultural, porque eles colocaram no mesmo país pessoas de culturas muito diferentes. Então, se vocês olharem para o mapa da África, vocês vão ver que tem linhas retas. E a gente sabe que um território, uma fronteira, ela não tem como ser retinha. Não tem como ser retinha. Aquilo ali foi uma divisão arbitrária, não foi uma divisão natural. Não é uma coisa que foi se dividindo naturalmente e tal. Foi uma coisa arbitrária, separando pessoas que tinham uma relação em comum e colocando no mesmo espaço pessoas que não tinham a mesma visão. Então, tem muitas guerrilhas lá na África, exatamente, José. Por questões culturais, de significado, de visões a respeito daquele local. Tá? Não lembro quem falou anteriormente. Aí. Os Estados Unidos olham para alguns países com interesse econômico, para o petróleo e por aí vai. Então, é isso. O território ele é visto por diferentes povos, diferentes pessoas, diferentes grupos, diferentes países, de formas distintas. Um vê pelo lado econômico, outro pelo lado religioso, outro pelo lado cultural, esse lado mais de pertencimento, e tem gente que é indiferente a um certo território. Alguns veem um território como estratégico nas questões de guerra. Tá? Então, às vezes, uma ilhazinha pequenininha, estudem a Segunda Guerra, vocês vão ver ali, por exemplo, o conflito entre Japão e Estados Unidos, vocês vão ver disputa por ilhas pequenas. Nossa, mas o que aquela ilhazinha tem de tão importante? Em termos de guerra, tem um peso muito grande. Um avanço, uma ilhazinha que você conquista, que você ocupa, tem um peso gigantesco. Então, o mesmo território que, para mim, eu posso olhar para ele e falar assim, pô, eu quero passar férias lá. Que lugar bacana. O outro pode estar olhando para ele e falando assim, eu quero ocupar para fazer guerra. Certo? Então é isso. Num território a gente vai encontrar muitos interesses, divergências, debates, conflitos e por aí vai. Só para encerrar aqui a última parte. Então, aqui tem a definição dos 3 conceitos, né? Que eu apresentei lá. Então, o que é um território? É um local, eu vou resumir com minhas palavras, é um local onde um determinado país ou povo manda. Ok?
Nós temos aqui o território brasileiro, onde o Brasil manda. Antigamente, entre 1500 e até a independência do Brasil, quem mandava ali era Portugal. Tá? Então, é um local onde um determinado grupo ou país tem um controle, tem uma soberania. O que é fronteira? Fronteira representa, então, mais do que uma simples linha. É isso que eu quero que vocês tenham entendido. Uma fronteira é mais do que uma linha que divide um país e outro. Quando a gente fala em fronteira, a gente fala em algo dinâmico. Como eu falei, as fronteiras, elas mudam. Elas avançam, retraem, de uma forma lenta, claro, não o tempo todo. Mas elas são uma coisa móvel, uma coisa que está sempre em debate, em conflito, alguma coisa assim. Fronteira, quando a gente fala nisso, a gente está falando também não só de terra, mas a gente está falando em cultura, etnia, língua, a gente está falando de significados, tá bom? Então, o território não é só um pedaço de terra, é um lugar de vida, é um lugar de significado, é um lugar de experiências, é um lugar de história. Eu vivo em Itápolis, aqui eu construí minha história. Eu tenho mais do que uma relação geográfica com esse espaço, uma relação mecânica. Não, eu tenho uma relação íntima, de alma, com minha cidade, com esse espaço da escola e por aí vai. Tá? Então é isso que eu quero que vocês tenham percebido, que quando a gente fala em fronteira, a gente fala de significados, cultura, religião, crenças, isso aqui é sagrado, isso aqui eu amo, isso aqui é onde eu fiz minha vida, entendeu? Eu tenho interesse nesse local, é um lugar de interesses, culturas, disputas e por aí vai. E o outro conceito que a gente viu lá em cima é o conceito de vazio, que são lugares de baixa densidade demográfica, ou seja, onde poucas pessoas habitam. Tá bom? Agora eu vou deixar uma tarefa, prestem atenção, tarefa para a próxima aula do Meet. Eu estou dando essa tarefa também para quem está vindo presencialmente. O que vocês vão fazer? Prestem atenção, que a aula que vem, boa parte da aula vai ficar por conta de vocês. Eu vou falar menos na próxima aula. Eu separei os seguintes temas por sala. Eu acredito que aqui tem gente do primeiro A, do B e do C, certo? Nós temos alunos das 3 salas. Os alunos do primeiro A, eu quero que façam uma breve pesquisa sobre o que é Estado e o que é governo. Lembrando que essa atividade aqui também faz parte do link ali para vocês anotarem, tá? Então, alunos do primeiro A vão dar uma estudadinha. Lá na apostila tem, tá bom? Nem precisam pesquisar sites, livros e tal. Na apostila tem explicando o que é Estado e o que é governo. Então, os alunos do primeiro A deverão ler o que é Estado, ler o que é governo. Se quiserem pesquisar alguma coisa além, tá? E esses alunos do primeiro A, na próxima aula, vão explicar o que é Estado e o que é governo. Aqui, pelo Meet. Vão abrir o microfone e vão falar, professor, alunos e tal. Vocês vão dar uma aula. Tá curta, beleza? Não pense assim que vocês vão ficar 40 minutos falando. 5 minutinhos. Beleza? 5, 7, 10 minutinhos para cada um. Então, vocês vão explicar, alunos do primeiro A, o que é Estado e o que é governo. Alunos do primeiro B vão pesquisar e explicar o que é nacionalidade e subsociedades. Então, tá ali na apostila também. Dá uma lida o que é nacionalidade, o que é subsociedade. E aí, a aula que vem, quem é do primeiro B vai explicar aqui o que é nacionalidade e subsociedade. E os alunos do primeiro C vão fazer uma breve pesquisa sobre cidadania, direitos e deveres. E fazer uma breve exposição sobre cidadania, direitos e deveres. Como a aula dura 45 minutos, eu vou dar, então, para vocês falarem, vamos colocar assim, uns 7 minutos cada grupo, para a gente poder conversar, eu poder explicar também, a gente poder trocar uma ideia, tá bom? Para não ficar sem tempo de todos falarem. Beleza? Então, ficou claro o que eu quero para a próxima aula? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Temos aí mais 2 minutinhos.
Se ficou claro, mandem um ok aí. Beleza, gente, tá tudo certo. Tudo ok, tudo ok. Ótimo. Então, aula que vem, vocês vão dar uma aulinha. Então, Beatriz, só para ficar claro, então você que é do primeiro C, assim como os demais alunos do primeiro C, vão dar uma lida, vão dar uma estudadinha sobre o tema cidadania, direitos e deveres. Tá? Para explicar o que significa isso. O que é cidadania, o que são direitos e deveres, o que é ser um cidadão. Ok? Então vão ter aí, os alunos do primeiro C vão ter uns 7 minutinhos, 7, 8 minutos para falarem a respeito disso. Beleza? Aí eu tô colocando aqui um tempo mais ou menos para a gente se organizar, tá? Não que vai ser engessado assim. Beleza? A gente vai administrando de acordo com o andamento da aula. Tudo certo então, gente? Então, por que a gente vai estudar esse negócio aí, esses assuntos? Porque isso aí vai aprofundar essa discussão a respeito da relação entre o indivíduo, o território e as demais pessoas que habitam aquele território. Beleza? É isso aí. Qualquer coisa me procurem. Muito obrigado pela participação e até a próxima.